O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez, de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz da verdade, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para os que eram seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs do Senhor, celebrando esta solenidade do Natal de Jesus, nós hoje ouvimos o Evangelho de São João. Nós sabemos que existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, procuram relatar mais os fatos históricos, ou seja, aquilo que realmente aconteceu quando Jesus passou pelo mundo. João é um evangelista mais teológico, ou seja, João era o discípulo amado de Jesus, portanto era o discípulo mais jovem de todos os discípulos. E aí, João teve a oportunidade, diferente dos outros apóstolos, de presenciar, viver e meditar muitas coisas que aconteceram durante o tempo que Jesus passou nesse mundo e após a sua morte.
João morreu 60 anos depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ele morreu mais ou menos no ano 100. E por isso, João teve a oportunidade de relatar aquilo que aconteceu na vida de Jesus de uma forma mais profunda no verdadeiro conhecimento. E aí o evangelho que nós ouvimos hoje nos mostra essa sabedoria que João viveu junto do Senhor. Logo, o seu evangelho começa nos dizendo: a palavra era Deus, a palavra estava com Deus. Para nós entendermos isso, é preciso nós voltarmos lá no início, lá no livro do Gênesis. Quando Deus criou o mundo, o verbo que mais predominava no ato da criação era que no momento em que, quando Deus ia criar cada coisa, Ele falava: faça-se, faça-se, para que tudo fosse feito a partir da palavra de Deus. E a criação aconteceu, nós fomos criados em vista do mérito de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós então percebemos que Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, presente neste mundo, junto de nós, é realmente o Filho de Deus, que passou por este mundo, que fez grandes coisas em nosso favor. Com esse Evangelho de São João, nós aprendemos a acreditar e a amar Jesus Cristo como o Deus próximo a nós, e não como uma pessoa qualquer, ou como um personagem da história, ou como um iluminado, ou como alguém que passou e fez o bem, então nós lembramos porque ele foi bonzinho. Não. Nós olhamos para Jesus Cristo e desde o seu nascimento até a sua morte e sua ressurreição, nós vemos que a palavra realiza grandes coisas em nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a grandeza do mistério do Natal. E é interessante São João nos lembrar que Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? O povo judeu. O povo judeu que esperava ansiosamente, espera até hoje a vinda do Messias, porque não aceita Jesus Cristo como Messias. Eles aguardavam ansiosamente a vinda do Messias, e Jesus veio a este mundo, se fez humano igual a nós, em tudo menos no pecado. Só que o que aconteceu? Esse homem é um pecador, ele blasfema. Jesus chamava Deus de Pai. Jesus falava que Deus era o seu Pai. E isso, na concepção judaica, é um pecado para eles considerado de morte, porque estavam blasfemando, chamando Deus de Pai. E é interessante nós percebermos que, por não abrir os olhos, não abrir a mente, não abrir o coração, Messias conviveu com eles, e eles preferiram viver nas trevas. Esse ponto do Evangelho nos faz refletir algo muito importante. Quando nós pensamos um pouco na nossa relação com Deus, eu sempre digo que tantas vezes na nossa vida nós falamos: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, a minha vida é tua, eu vivo para ti. E aí nós percebemos que as nossas atitudes são contraditórias a isso que nós cantamos, ou a isso que nós declaramos aos quatro ventos.
Por quê? Basta pensar numa coisa muito simples na nossa vida. Jesus Cristo é o centro da minha vida. Jesus Cristo está como centro da minha existência humana. E se necessário for, eu seria capaz de dar a minha vida, derramar o meu sangue por causa dele. Nós precisamos pensar nisso, porque a partir do momento em que nós escolhemos seguir Jesus Cristo, não é brincadeira, não é algo que eu faço como eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, mas é como a entrega total, da mesma forma que o Senhor se entregou por nós. Por isso que é questionável e até contraditório as nossas declarações de amor a Jesus Cristo. Muitas vezes não passa por uma mentira, porque a hora que a cruz se torna pesada, a hora que o Senhor exige um pouco mais de nós, a hora que o Senhor nos apresenta uma provação difícil, o que acontece? Eu não aceito esse Deus. Esse Deus é carrasco, esse Deus é mau. E aí acontece na nossa vida a mesma coisa que os judeus. Não aceitamos ele tem que ser pregado na cruz. Ele é um blasfemo, tem que ser pregado na cruz. Por isso, ao olhar para o mistério da encarnação de Cristo, que culmina na nossa redenção, na nossa salvação, será que nós não precisamos parar um pouco e pensar: peraí, eu escolhi seguir esse homem, eu escolhi imitar a vida dele, eu escolhi carregar na minha pessoa o nome de cristão. Portanto, se eu escolhi isso e eu não vivo como tal, alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa mudar. Por isso que seguir Jesus Cristo não é só andar com uma camiseta com dizeres bonitos, ou como hoje existe uma camiseta bonita, com uma estampa bonita de Jesus. Não adianta anotar santidade dentro da igreja e depois lá fora fazer um inferno na vida dos outros. Não adianta eu não obedecer aquilo que a mãe igreja me orienta, me ensina. Mas que raio de cristão que eu sou então? Se eu não vivo isso, a partir do momento, e tenha claro uma coisa: ninguém obrigou nós a seguir Jesus Cristo. Assim como hoje nós temos batizado aqui, ninguém foi na casa dessas pessoas aqui e colocou uma arma na cabeça: vocês têm que batizar o filho de vocês na igreja católica. E assim foi conosco. Nenhum de nós foi obrigado a seguir Jesus Cristo, mas a partir do momento em que cada um de nós falamos: eu quero seguir Jesus Cristo, então tem que se viver o que aqui se pede. Senão não passa de uma hipocrisia, não passa de uma fachada para que os outros vejam: olha que bonito ele vai na missa, olha que bonito ele reza, olha que bonito não sei o quê, olha que bonito usa uma camisa com uma imagem de Nossa Senhora enorme, ou com uma imagem de Jesus enorme. Pela hora, a vida não condiz com aquilo que aparenta. Por isso que seguir Jesus Cristo hoje é uma coisa que nós estamos preparados para viver. Não porque a igreja não nos ensina, pelo contrário, a igreja cansa de nos ensinar. É nós que não acolhemos, é nós que não queremos viver, é nós que não queremos buscar esse amor profundo e verdadeiro em Jesus Cristo. Vamos levando um pouco d'água, vamos empurrando com a barriga, vamos fazer do jeito que dá, Deus é amor, aí fica tudo certo no final. Já disse para vocês várias vezes: água nova, pedra dura, quando bate até que fura. Não adianta ficar, Deus é amor e misericórdia. No fim vai dar tudo certo, vai dar todo mundo no céu com uma asinha de anjo, com uma auréola lindo, bonito. Vai
vai se enganando. Vai se enganando por isso. Se nós e nosso Senhor nos ensina isso nos seus evangelhos, se nós não tomarmos a sua cruz, se nós não vivermos igual ele viveu, a porta do céu estará fechada para nós. E não adianta dizer: Senhor, abre-nos a porta. Jesus não terá receio de dizer: eu não vos conheço. Já pensou que triste para nós chegarmos na porta do céu e ouvir da boca de Jesus: eu não vos conheço? Pelo amor de Deus, era melhor ir para o inferno direto do que escutar isso da boca de Deus. Estando na missa todos os dias, rezando, e de repente escutar da boca de Jesus: eu não vos conheço. Porque aí nós lembramos aquilo que Cristo nos fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Porque da boca para fora, porque é aparência, porque é algo externo. Por isso que nós temos que pensar a palavra de Deus, ouvida, meditada, rezada, está fazendo efeito na nossa vida, está transformando o nosso ser. Ou a igreja, a minha participação é só um evento social. Todo mundo vai, eu vou, porque tem que ser alguma coisa nessa vida, então eu vou. Nós não estamos seguindo um homem qualquer, um homem que morreu, não ressuscitou, só está no registro histórico. Nós estamos seguindo um homem que existiu desde todo sempre, junto do Pai na eternidade, que caminhou junto de nós, morreu por nós, ressuscitou, subiu ao céu, para que nós tivéssemos toda a plenitude da graça na nossa vida. Pergunta: Buda passou por isso? Maomé passou por tal situação? Allan Kardec passou por tal situação? São somente personagens históricos, assim como tantos líderes políticos que existiram nesse mundo. Nasceram, viveram, morreram. Jesus Cristo nasceu, viveu no meio de nós, abriu-nos a porta do reino dos céus, está vivo, sentado à direita de Deus, para nos julgar e nos acolher no reino do céu. Pensemos, é tempo de avaliação, é tempo de nós pensarmos a nossa fé. Será que não está na hora de cada um de nós seguirmos Jesus Cristo para valer mesmo e parar de ser esse cristão meio da boca? Jesus Cristo nos diz para nós: seja o seu proceder sim, sim e não, não. O que passar disso é proceder sim, amém. Ou lá no livro do Apocalipse é dito para nós: ou você é quente ou você é frio, ou eu vou vomitar a minha vida. Está na hora da gente tomar uma decisão e acolher e seguir Jesus Cristo com toda a nossa vida e com todo o nosso ser. Que o Senhor nos impulsione e nos ajude a viver esse caminho de Deus.